90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a Casa da Opinião. Bom, a começar por esse bloqueio de ruas em São Paulo, não é? Os caras estão conseguindo fazer trânsito em plena quarentena. Já conseguiram fazer isso por falta de autoridade e por falta de explicitar o que é essa doença que mata e mata mesmo, não é? E com informações desencontradas. Olha, na Páscoa vão morrer milhares de pessoas. Milhares de pessoas acabarão morrendo exatamente na Páscoa. Só Jesus Cristo vai renascer. E com o novo ministro também assumindo e dizendo que não sabia nada sobre a situação. E com essa desinformação, o povo não sabe o que faz. Tem de um lado gente morrendo pra caramba e de outro lado nós temos pessoas que já estão beirando a fome. Alguns perderam o seu trabalho, outros perderam como empregadores os seus pequenos negócios e não vão abrir nunca mais. Tá? Primeiro, uma informação mais ou menos óbvia. Lá atrás, naquelas entrevistas longas que antecediam a chegada do Estrela, do Mandetta, que estava fazendo campanha política, falavam o Wanderson e o Gabardo. Que o Mandetta falava, o Wanderson e o Gabardo. O Wanderson soltou uma frase, aliás, esse Wanderson acho que continua lá no Ministério, não sei se em fase de transição ou não, mas continua lá. Soltou uma frase bem lá atrás, há muito tempo atrás, que as pessoas não perceberam o que ele falou, mas eu percebi e falei. Ele disse assim, olha, se hoje nós tivéssemos feito os testes que deveriam termos feitos no começo, hoje, lá atrás, há um mês e meio, lá atrás, nós estaríamos entre os principais países afetados do mundo. Isso ele falou um mês e meio atrás. Então, que novidade há o Brasil passar a Itália, que já está abrindo o confinamento dela, a Espanha, que já está abrindo o confinamento dela, e a França, que já está abrindo o confinamento dela. Lá, como dizia o Mandetta, foco, ciência. Eles estão descendo o Everest e a gente está subindo. E eu sempre disse que aquele Mandetta e que esse Wanderson e que esse Gabardo e que ninguém dentro daquele governo sabiam de porcaria nenhuma, porque mesmo com os números aproximados, a gente não soube nem nunca vai saber quanta gente vai morrer ou morreu de coronavírus. Nunca soube nem vai saber. Agora, não tem novidade nenhuma essa da gente ultrapassar a Itália, a Espanha, a França. Pô, lá seria teoricamente o fim da doença. Eu lembro o que aquele então cientista maluco, considerado por muitos cientista maluco, mas que é um dos grandes responsáveis pela pesquisa em virologia do mundo, o doutor Didier Raoult, falou outro dia que eu disse aqui também, tudo isso foi dito aqui. Falou, na primavera, esse bicho, como toda gripe, vai começar a sumir. Independente do tratamento e de quaisquer posições que a gente adote, esse bicho vai começar a sumir. Então, o bicho já está começando a sumir, conforme ele previa. Conforme ele previa, se você usar a hidroxicloroquina com azitromicina no começo do tratamento, é possível que você saia da doença, como muita gente fez aqui em São Paulo. Tá? O doutor Calil mesmo disse que usou a hidroxicloroquina com azitromicina. O Davi deve ter usado também, eu perguntei, ele não respondeu, nunca mais falou comigo, nem ele nem eu, tá? Com ele. Mas é claro que tudo isso está previsto no ciclo da doença. É claro que se a gente está subindo o morro, quem está descendo tem menos casos que a gente. Isso é uma coisa óbvia. Não precisa destacar isso. Olha, a gente avisou que não sei o quê.
Ah, mas a Organização Mundial de Saúde foi atacada pelo presidente da República do Brasil, então não convida para reunião de como nós vamos sair da crise. Bom, primeiro que a Organização Mundial de Saúde devia ter fiscalizado a China de uma forma decente no começo, quando a China deixou escapar esse raio desse vírus. Por que ela não foi lá e pesquisou direito a origem do vírus e de como esse vírus ganhou o mundo? Por que a Organização Mundial de Saúde não ajudou o mundo em saber por que a China deixou vazar esse vírus? Então, que fique bem clara essa situação. Ninguém conhece direito esse bicho, ninguém sabe direito como é que ele funciona, e quando começa a descobrir, já se fala em vacina para esse ano. Tomara que saia vacina para esse ano, mas eu duvido. Vacina no mínimo 1 ano e meio, 2 anos. Da mesma forma que anunciaram já o Remdesivir como novo salvador da pátria, já anunciaram a cloroquina como salvadora da pátria, já anunciaram o Anitta como salvador da pátria. Nós não temos remédio e nem vacina. Estamos num mato sem cachorro. O que segura uma pandemia como essa é vacina, que imuniza a maior parte da população. Ou então, gente na rua se contaminando, morrendo boa parte das pessoas, e a outra parte se safa com imunização natural contra o ciclo viral, que é uma coisa absolutamente normal. Passando essa parte, que não tem nada de novo aí, para mim não tem nada de novo. Ah, mas a Espanha, a Itália e a França, que até outro dia morria gente pra caramba, agora está morrendo menos que o Brasil. Claro, se nós estamos atingindo o pico da doença, que ninguém sabe que dia será esse raio desse pico. Aqui em São Paulo se fala em não ter pico e achatar a curva. Eu não sei nem se a gente vai achatar a curva ou se vai ter pico, e eu não sei se tem alguém aqui em São Paulo se sabe se a gente vai achatar a curva ou se vai ter pico. E aí tomam a medida de fechar as ruas. Primeiro que é uma medida arbitrária. Eu não sei como é que está a cidade, vou saber daqui a pouco, mas deve estar provocando congestionamento. Você pega os principais pontos de trânsito da cidade e fecha a rua. Não sei como é que estão resolvendo isso com caso de ambulância, caso de gente que está passando mal. Também não sei, né? Porque não deixa de ser exceção gente passando mal, ou sofrendo acidente, ou levando tiro, ou facada, tendo que ir para hospitais em regiões cujas ruas estão interrompidas. Não deixa de ser exceção. Isso acontece todo dia aqui em São Paulo, mesmo no meio da quarentena. Aqui a quarentena tem engavetamento de carros. Né? Como é que pode ter engavetamento de carros se nós estamos em quarentena? Na antivéspera do feriado. Na véspera do feriado, engavetamento de ônibus com 2 mortos. E mais, sei lá, 30 feridos. Como é que pode ter engavetamento de ônibus no meio da quarentena? Aí você vai e toma uma medida anticonstitucional, que é fechar a rua. Da Constituição, o seu direito de ir e vir é sagrado. Então você tem que controlar uma pandemia. Se você decreta o isolamento social, se você decreta a quarentena, você tem que controlar a pandemia dizendo para os caras que estão presos dentro de casa por que eles estão presos dentro de casa, e esperando, pelo amor de Deus, que essa ajuda do governo federal chegue, porque se não chegar também, os caras estão dentro de casa, vão morrer de fome dentro de casa, vendo filho morrer de fome dentro de casa, como já tem pai vendendo brinquedo de filho, que eu já mostrei no Brasil, gente. Agora, se o secretário disse aqui outro dia que se de repente, não é, ele interrompesse o fluxo de carros, poderia congestionar o sistema de transporte coletivo, o que deve estar acontecendo? Eu não estou vendo, estou aqui na minha casa, não saí de casa ainda hoje. Eu estou falando de orelhada, só de ouvir falar, e mais ou menos uma percepção lógica. Se o cara não vai de carro trabalhar, ele não vai de helicóptero, que nem o governador vai, ou o prefeito vai, sei lá quem vai. O prefeito não, porque está morando na prefeitura. Eu não sei como é que o cara vai trabalhar, só pode ser de transporte coletivo. Quem vai trabalhar de carro deve estar congestionado no meio da rua. Né? E quem não pode ir de carro porque sabe que está congestionado com o fechamento de ruas,
O cara vai do quê? Vai de busão e deve estar congestionado o transporte coletivo também. Conseguiram aliar o pior dos dois mundos aí. Não sei se isso é verdade ou se eu estou enganado. Conseguiram fechar o pior dos dois mundos aí. Congestionar com carros, com ruas fechadas, e o transporte público também deve estar super congestionado, porque quem não pode ir de carro vai do quê? Vai de trem, vai de busão, vai de metrô. Não pode nem ir de táxi porque não tem dinheiro para ir de táxi como a Angélica faz. Então, eu sei lá, viu? A cada medida que se toma é uma medida atrás da outra, que são medidas que, eu não diria que são medidas burras, elas são anticonstitucionais e elas são, na verdade, ineficazes. São, na verdade, medidas de quem parece que não tem rumo para corrigir o que está acontecendo no combate à pandemia aqui em São Paulo e no Brasil. Não é? Mas Datena, o cara de São Luís do Maranhão lá, fechou a ilha. Sim, ele fechou a ilha porque não tem mais hospital. Aqui é o que me consta, ainda há leitos. Mas nós estamos fazendo isso para não usar os leitos. E os hospitais de campanha que tem aí? Inauguramos mais um, inclusive, agora. Então, eu não sei, de fato, o que está acontecendo dessa cidade. Vou saber daqui a pouco e vou pedir a opinião do ouvinte. Do outro lado, tudo que a gente não precisava era uma corrida presidencial agora. Tudo que a gente não precisava era uma briga política agora. Tudo que a gente não precisava era uma crise institucional agora. E ela está perto de acontecer. Primeiro, para que essas manifestações lá em Brasília, todo domingo, o dia santo, fim de semana, para quê? Para quê? O presidente Bolsonaro, ele também apaga fogo com gasolina, essa é a realidade. Olha, agora nós não vamos tolerar mais, agora chega de conversa, no nosso regime democrático não vai ter mais conversa, e dá-lhe porrada em repórter, gente batendo em repórter do Estadão. Coitado do rapaz, apanhou sem saber o que estava fazendo, né? Porque estava apanhando, mas estava trabalhando. Isso é um absurdo, você bater em imprensa. Para que bater no cara da imprensa? Amanhã vai apanhar todo mundo da imprensa. Se tem alguém vibrando que o cara do Estadão apanhou, está vibrando errado, que amanhã pode ser qualquer um da imprensa que leve porrada, se não morrer, não é? Então, para que participar dessas manifestações? O presidente também não precisava fazer isso. Se ele tem apoio popular, como ele disse que tem, e parece que tem mesmo pelas pesquisas, tudo quanto é pesquisa que tem, se é a favor do impeachment, não. Ganha por pouco, mas ganha. O presidente da República tem apoio popular. Mas está ganhando por vantagem mínima, não interessa, mas tem apoio popular. Você prefere o Moro ou o Bolsonaro? Fez certo o Bolsonaro mandar o Moro embora? Fez, ganha por pouco, mas ganha o Bolsonaro. Se ele sabe disso, por que ele vai participar de manifestação? Não tem razão de ser disso. Eu não sei até onde mesmo, diz o presidente, as Forças Armadas estariam ao lado dele, porque subentende-se que ele não vai mais conversar. Se não vai mais conversar, se você quebra uma linha de conversa com o Congresso, o que é isso? É golpe, não é? Agora, outro pepino para o Supremo resolver, né? Além desse Moro que colocou mais gasolina no incêndio que nós temos, ele diz que apresentou um monte de provas do sábado contra o presidente da República. Eu queria saber o que ele fez, além de procurar provas contra o presidente da República, trabalhando para o país como ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Como? O que ele fez? O que ele fez lá dentro? Ele ficou juntando prova contra o presidente? Então, ele cometeu crimes. No mínimo, se não cometeu crimes, o que é que ele estava arrumando contra o presidente para fornecer provas contra o presidente, dando uma demonstração clara que, se ele estava reunindo essas provas, ele não confiava no presidente. E se ele não confiava no presidente, o que ele devia ter feito? Devia ter saído no primeiro minuto que ele teve desconfiança do presidente. Porque quem desconfia de alguém e continua no cargo, ou você está armando para derrubar o cara, né? Ou você está compactuando com o que o cara está fazendo.
cara vai esperar o momento certo para sair do ministério para entregar o cara que é o presidente da República do Brasil. Das duas, uma. Ou ele estava compactuando com aquilo que o presidente estava fazendo até manter o cara que era o parceiro dele da superintendência da Polícia Federal, ou ele, na realidade, estava realmente armando para derrubar o presidente da República. Um cara que se disse injustiçado quando foi hackeado e que conversas dele com procuradores da Lava Jato mandaram um monte de gente para a cadeia, não que essa gente não merecesse ir para a cadeia, mas você manda alguém para a cadeia de forma legal e não saindo do papel de juiz e falando com quem está investigando o caso, que são os procuradores lá da Lava Jato, que ele levou a maioria, inclusive o superintendente da Polícia Federal, lá para Brasília. Deu para entender mais ou menos o que é o quadro geral da nação? E agora uma pergunta para o Supremo, que é feito de pessoas notáveis, né? Foi indicado agora o doutor Rolando para o cargo de superintendente da Polícia Federal. O juiz Alexandre, ele impugnou, né, vamos dizer assim, através de medida liminar, a nomeação do Ramagem para a superintendência da Polícia Federal, sob o pretexto de que o Ramagem era amigo do filho do Bolsonaro e da família do Bolsonaro. Quem é esse Rolando? Eu nunca ouvi falar do Rolando, mas o Rolando é amigo do Ramagem. Pergunta então para o Supremo, se o amigo do presidente ou do filho do presidente não pode, o amigo do filho do presidente pode? E se não pode, o que o Supremo vai fazer? Vai impugnar de novo? E se impugnar de novo por medida liminar, o que é que vai acontecer? Bom, eu não sei, pergunta para Deus que eu não tenho resposta para isso, paz não. Eu não tenho resposta para mais nada nessa crise do Brasil. Eu só sei que virou uma politicagem desgraçada, eu só sei que virou um toma lá da cá desgraçado de todos os lados, eu só sei que esses políticos estão pensando cada vez menos no Brasil e mais em si mesmos, em saírem vivos dessa eleição para disputar a cadeira da presidência da República em 2022. E o povo? O povo que se ferre, na opinião desses caras. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.